寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo de cara, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se o cangaço tivesse dominado o Nordeste? E essa teoria é uma teoria minha. E novamente o Brasil dando mais uma pontinha aqui, né, no quadro de teorias. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego eventos que poderiam ter dado certo, aí é um modo plausível, para que eles tenham ocorrido, nada é, aconteceu porque eu quis, entende? Eu pego fatos que poderiam ter dado certo, altero de um modo plausível, porque senão também não teria teoria, beleza? E bem, eu acredito que também não precisa, né, contextualizar o que foi o cangaço, mas é sempre bom. E eu esqueci de mencionar, né, que eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes, né, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e a Guerra Fria, e as consequências de tudo isso depois. Mas como o cangaço ele já pulou a Primeira Guerra Mundial, então, né, nós vamos falar um pouquinho pré-Segunda Guerra e, enfim. Agora vamos lá contextualizar, né? Eu acredito que não precisa mais, vai que, né? O cangaço, ele foi um movimento muito forte no Nordeste, que ele teve seu início ainda na década de 1800, já mais ali pro finalzinho, né, de 1800, mas ainda assim teve seu início ali. Porém, o seu grande boom, assim, o seu grande destaque foi no tempo do Lampião, que todo mundo conhece ele como o rei do cangaço, enfim. E, né, o Lampião, ele basicamente, né, revolucionou ali o Nordeste, e em 1938 ele foi apagado, ele foi empacotado, não se sabe se foi com veneno ou com tiro, mas o que se sabe é que sim, que ele foi empacotado. E a partir daqui que nós começamos a nossa teoria, o porquê. Só que nós vamos voltar um pouco. Nós vamos fazer o Lampião não ser empacotado antes do tempo, porque ele é um símbolo forte e nós precisamos preservar isso. Vamos supor que o Lampião já estivesse desconfiando ali do seu bando, porque, sei lá, ou por ele pensar que alguém está tentando tramar alguma coisa com ele porque está com a polícia, ou só porque simplesmente quer tomar o poder ali e ser o grande líder, né, dizemos assim. Então, ele pode começar ali a colocar alguns espiões, ele pode começar a pedir para a própria população dar uma olhada no comportamento dos cangaceiros, dar uma ouvida no que eles comentam sobre o Lampião e relatar tudo para ele. E conversando ali, né, tipo, não relatar tudo para ele, só que não de uma maneira direta, e sim através de cartas ou então de outras pessoas confiáveis do Lampião. Sabendo disso, ele descobre a pessoa e manda empacotar essa pessoa e faz essa pessoa como exemplo. Olha, se vocês tentarem isso comigo, vai acontecer isso com vocês. Isso poderia colocar medo? Poderia fazer algumas deserções ali do bando dele? Poderia. Só que ele vai usar isso como uma motivação. E como ele já estava ali chamando até que a atenção ali de polícias locais, eles poderiam pegar os coronéis que pediam para eles fazerem o serviço sujo. Vocês me entenderam o que eu quero dizer com isso. Eles poderiam subornar esses coronéis, por enquanto,
ou até mesmo, né, prometer um cargo alto ali no cangaço sem que esses coronéis ou suas famílias sejam perseguidos e empacotados. Os coronéis topando isso, eles vão começar atacando primeiro o quê? Eles vão começar primeiro atacando as cidadezinhas. Não atacando, né? Eles atacariam os policiais, os soldados, né? E eles tentariam convencer a populaçãozinha local de que tudo isso que está acontecendo é culpa dos soldados, tudo isso que está acontecendo é culpa de que ninguém liga para eles. E o Lampião, ele teria que ser um Robin Hood em dobro, por Robin Hood, sei lá, em dobro, para ele conseguir a confiança ou até mesmo comprar essas pessoas. Porque, né, uma pessoa que infelizmente não tem nada e vê alguém que pode dar tudo para elas, mesmo que de uma maneira desonesta, óbvio que provavelmente elas vão escolher aquilo. Até porque se não escolhessem, elas também poderiam ser empacotadas. Vamos ser justos aqui nessa teoria. Então, conforme a populaçãozinha ali das cidadezinhas ali do interiorzinho do Nordeste vão ganhando confiança do cangaço, o cangaço vão ganhando confiança deles, eles vão recrutando essas pessoas e prometendo terras, prometendo armas e uma condição melhor para a família deles. E esse tempo dele ficar recrutando essas pessoas, essas cidadezinhas extremamente pequenas e pobres, vamos supor que demorou uns 2 anos e meio. E nesse tempo já estava rolando a Segunda Guerra Mundial. E agora nós temos 2 dilemas, nós temos 2 saídas que vão para o mesmo lugar. A primeira é: Brasil vai ou não para a guerra? O dilema é: o Brasil vai ou não para a guerra? Se o Brasil for para a guerra, o Lampião, o cangaço, ele pode crescer muito mais, aproveitando que não tem muitos soldados. Então ele já pode pensar em atacar as grandes capitais mais cedo. Porém, os estados do norte ali podem sim ir empeitar o cangaço. Só que o cangaço, querendo ou não, eles podem usar até táticas de guerrilha ali no meio da caatinga, se disfarçando ali no meio. Então, né, eles provavelmente vão ter a vantagem de campo, já que eles não vão atacar e sim vão defender o cangaço, tá? Eles não vão atacar os outros estados, eles vão defender o Nordeste. Ou então também temos o outro final. O Brasil não vai para a guerra, a Alemanha continua afundando os navios mercantes brasileiros, as pessoas ficam revoltadas com Getúlio Vargas e com isso elas vão para a rua. Então não dá para saber exatamente o que poderia acontecer. Porém, esse segundo final poderia sim favorecer o Lampião, o cangaço, enfim, por causa que iria criar uma desinstabilidade total no governo e total nos estados, que até mesmo talvez São Paulo poderia entrar em uma outra tentativa de independência e poderia dar muito ruim ali para o governo do Vargas. Então, para talvez não ter treta, ele iria assim o Brasil talvez iria assim para a Segunda Guerra Mundial, e iria acontecer o que eu falei, ele possivelmente iria enviar alguns soldados ali do norte ali para o Nordeste, só que eles, né, aqui na teoria, eles seriam capturados pela guerrilha da Caatinga. Então, essa guerra entre cangaceiros e soldados do norte, da região do norte, poderia durar, sei lá, vamos supor uns 7, 8 anos por aí. E como estamos falando já dos anos 50, já entramos aí na Guerra Fria. E os Estados Unidos já vendo a situação ali do Nordeste e do Brasil, eu acredito que os Estados Unidos já possivelmente estaria financiando já um possível governo militar antes, né, de 64, para tentar conter ali ou então manter os cangaceiros ocupados para eles não tentarem espalhar ali as suas influências. Mas eu acredito também que em contrapartida, Cuba apoiaria os cangaceiros, o exército zapatista mexicano apoiaria os cangaceiros e ainda mais, né, eles também tendo o próprio cangaço deles, né, entre aspas, eles tinham o Pancho Villa, então
basicamente a mesma coisa e é muito provável que sim, eles apoiassem os cangaceiros. Então, eu não acredito também que a União Soviética fosse apoiar, justamente porque, né, eu acho que a União Soviética ia querer aquele comunismo mais rígido, mais ferrenho. E, né, como nós sabemos, os nordestinos eles têm a cultura deles, eles têm a fé deles, que é um negócio bem forte, bem preservado e tipo da hora, bacana. E eles poderiam ver o comunismo com maus olhos, né, se fosse feito da maneira errada, se tivesse vindo uma propaganda errada. Provavelmente sim, o socialismo era bem capaz de rolar aí no Nordeste. Então, os militares, novamente, eles ficariam ali nesse combate. Invade, tática de guerrilha, caatinga. Provável que talvez a China enviasse ali alguns paramilitares para tentar treinar os cangaceiros, muito mais provável. E agora nós iniciamos os ataques às capitais. O porquê só agora? O porquê o cangaço ele poderia usar da desculpa da brutalidade do exército, da brutalidade policial, para ter novos recrutas, ou então nem sequer recrutas em si, mas pessoas que colaborariam com os cangaceiros. Eu acredito também que a maior parte da Guerra Fria ia ser um conflito tipo de dimensões, tipo de proporções gigantescas ali entre cangaceiros e policiais e civis. O Nordeste iria ser um caos, ia ser um Afeganistão, desculpa o termo, caso você seja nordestino, não estou comparando vocês com governos, né, enfim, vocês entenderam, mas ia ser período turbulento no Nordeste, não vou negar. Provavelmente iria ser basicamente igual ao Rio de Janeiro, com todo respeito. Mas após anos e anos de guerra, eu acredito que o Nordeste ele conseguiria ali sair do país. O porquê? Porque os presidentes aqui eles não teriam dinheiro para ficar mantendo uma guerra contra o cangaço, uma guerra extremamente cara, extremamente sem apoio nenhum da população do próprio Nordeste. Então seria mais ou menos uma perda de tempo. E o Nordeste sim, ele teria ali a sua independência e ele seria ali um país fora do Brasil, ele não seria uma região autônoma, porque se ele fosse uma região autônoma, os cangaceiros poderiam sair por aí e, né, sem serem notados, e com isso eles poderiam acabar espalhando ele de certa forma para o Brasil inteiro. Então, dar independência e cuidar da fronteira, criar uma zona desmilitarizada, criar uma zona extremamente vigiada, eu acho que seria o mais provável de acontecer, apesar que alguns conflitos ali da fronteira com Minas, com Amazonas ali, com alguns estados ali do norte, poderiam sim acontecer, beleza? Mas eu acredito que, a grosso modo, o Nordeste hoje em dia ele teria um governo mais socialista, um governo mais centro-esquerda, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou deixando as duas thumbs aí, porque eu não sei qual eu vou colocar, mas eu espero que vocês, né, quem for usar, só dá um crédito aí para nós, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Quem puder seguir no Insta, eu agradeço. Quem puder curtir, compartilhar, se inscrever, eu também agradeço, beleza? Comentem aí o que vocês acharam dessa teoria, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam, e peçam a teoria de vocês. Eu demoro, mas eu faço, ok? Enfim, falou e fui!